Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Eu não fui no encontro de homens ontem porque eu estava viajando, né? Mas ouvi falar que teve até gol contra. E não foi o Elmer, tá? Novamente é um privilégio estarmos na presença do Senhor, entre irmãos, e temos a oportunidade de estudar a palavra do nosso Deus, amém? A gente vai dar continuidade aos estudos que nós estamos fazendo nas cartas às 7 igrejas da Ásia, que se encontram em Apocalipse, ok? Hoje a gente vai estudar a carta que Cristo endereça à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículos 7 até 13. Todo mundo na igreja é mais alto do que eu, né? Assim diz o texto, a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham e se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Porque você guardou a palavra da minha perseverança, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna do santuário do meu Deus, e jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, esta é a tua palavra, santa, inerrante, necessária para que nós fôssemos salvos por intermédio da pregação dela. Que o Senhor possa falar diretamente aos nossos corações, apesar de mim. Que o Senhor possa nos capacitar, nos dar discernimento, Senhor, e edificar a tua igreja por intermédio dela. Assim nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, Apocalipse é uma carta, eu sempre quando vou dar aula aqui, ou mesmo agora, a primeira coisa que eu abordo quando a gente vai abordar um texto é o contexto. Apocalipse, do que ele trata, ou quando ele foi escrito? Apocalipse a gente tem que entender, a gente tem que sempre se lembrar, quando vai se debruçar sobre Apocalipse, é uma carta que foi escrita para uma igreja em meio à perseguição. Aqui, em âmbito geral, a igreja estava sofrendo opressão do Império Romano. Possivelmente no final do primeiro século, o imperador era Domiciano, certo? Então, a carta é escrita e endereçada para uma igreja que está sofrendo perseguição. Por isso a gente vê tons na carta de encorajamento, chamado à perseverança. Isso perspassa toda a carta de Apocalipse. Nessa carta, em específico, a carta de Filadélfia, qual que é o ponto? Além da oposição do Império, a gente também vê a oposição, uma oposição interna na cidade, que é a oposição da sinagoga local, certo? Perseguição não é nada novo na igreja. Perseguição não é algo que aconteceu num período específico da igreja e que não acontecerá mais, mas perseguição ou oposição é algo que é inerente à igreja. Por quê? A gente precisa entender que se o mundo jaz no maligno e a igreja é algo santa, então nós somos inimigos do sistema que aqui está. Então é natural que a igreja passe por momentos de perseguição, de oposição. Tanto no começo da igreja quanto em outros momentos até hoje, vocês vão ver que as perseguições são naturais à igreja.
Tem uma passagem que eu gosto bastante, e isso mudou um pouco o meu sermão. Na verdade, assim, alguns sabem aqui que quando eu fui me especializar em teologia, eu fui estudar a história da igreja, né? Então, um dos pontos que a gente vê de grande oposição na história da igreja é a reforma. A gente conhece a história de Lutero, 1517, quando ele prega as 95 teses na parede, na porta da igreja do castelo. Só que o que acontece dali em diante? Ele começa a escrever vários e vários tratados baseados nas escrituras para opor a visão da Igreja Católica Romana, certo? 1521, a igreja convoca Lutero, e essa é uma parte da história que poucas pessoas conhecem, né? Convocam Lutero para que ele se apresente numa cidade chamada Worms, que a gente conhece como Dieta de Worms. Ali, ele entende que ele vai para fazer uma disputa, uma discussão teológica. Quando ele chega ali, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos, está presente, aí vocês imaginam o susto dele, e os enviados da igreja, os enviados do Papa estão ali. E ele começa, e os escritos dele perante ele. E ele começa a querer argumentar, defender os seus escritos. O que acontece? Um dos enviados do Papa diz, você não está aqui para discutir, você está aqui para negar os seus escritos, abrir mão do que você pensa, abrir mão daquilo que você prega. Ele tenta argumentar novamente, esquece, você está aqui para negar, abre mão dos teus escritos. Ele pede um dia para pensar. Você pode imaginar o que passou Lutero naquela madrugada? Os caras que pregaram o evangelho antes dele foram queimados na fogueira vivos. Por exemplo, Jan Hus. Então, imagina o que ele passou aquela noite. No dia seguinte, ele volta e ele faz aquela célebre frase, ou aquela pregação dele, né? Que eu vou citar aqui para vocês. Ele diz assim, ó: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por razão clara, sou vencido pelos textos da Sagrada Escritura que citei e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso nem quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. A partir daqui, ele é declarado inimigo da igreja, e a igreja diz que a partir desse momento, quem matar Lutero faz um favor à igreja. Aqui ele é sequestrado, levado ao castelo de Wartburg, onde ele traduz o Novo Testamento para o alemão, a primeira vez. Por que eu estou citando essa história? Veja, não é só a igreja de Filadélfia que passa oposição quando dá testemunho de Cristo, quando dá testemunho da sã doutrina. Em toda a história da igreja, isso vai acontecer. Por que eu falei que mudou um pouco o meu sermão? Eu estava saindo de casa agora, fui mexer no Instagram, o Vande acho que também viu isso, ele comentou lá. O professor Franklin Ferreira fez uma postagem de um ataque suicida a uma igreja na Síria, ocorrida hoje, uma igreja cristã. Um homem-bomba se explodiu na igreja e matou 25 pessoas que estavam, assim como nós, louvando a Deus. Então, assim, não é na igreja de Filadélfia só, não é na época da Reforma, mas é nos nossos próprios dias. Então, os nossos irmãos, assim como nós, estão sendo perseguidos pelo mundo inteiro. E um ponto que a gente vai abordar aqui é a necessidade de que nós oremos pelos cristãos e pela igreja perseguida no mundo inteiro. Amém? Indo para o texto, eu vou pedir para vocês, eu vou citar alguns textos, eu vou pedir para vocês, não precisa abrir, se vocês quiserem anotar as referências, mas eu gostaria que vocês mantivessem o texto de Apocalipse aberto, para que a gente analisasse o texto, ok? Eu dividi a análise do texto em 4 partes, para facilitar a nossa compreensão. A primeira parte é Jesus se apresenta à igreja, versículo 7.
Vejam que todas as 7 cartas, Jesus se apresenta de modo distinto àquela igreja. E ele ressalta algo da sua própria natureza divina. Por que ele faz isso? Ele está tratando, ele está dando ênfase à sua própria natureza, ele está dando ênfase a algo que faz parte da sua própria natureza, mas ele está tratando uma situação específica de cada igreja, uma situação pela qual a igreja está passando. Aqui, no contexto de Filadélfia, como a gente já viu, a igreja ela é uma igreja perseguida, sofrendo oposição de vários lados. E aqui a ênfase é a divindade de Cristo e a sua soberania. O texto diz assim, ó: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Alguns pontos aqui. Jesus ele se identifica na primeira parte como o santo e verdadeiro. Essa construção ela acontece só em 2 lugares no Novo Testamento no grego. Aqui, no texto no capítulo 3 e no capítulo 6, onde os santos que foram martirizados pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus, clamam a Deus pelo seu julgamento, para que a vida deles fosse vindicada. Ali, o texto diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Meu primeiro ponto aqui é o seguinte: quando Cristo usa para si mesmo o título santo e verdadeiro, ele está enfatizando a sua própria divindade. Assim como os santos que estão no céu chamam o Pai de santo e verdadeiro, Cristo usa para si mesmo esse título. É lógico que em todo o contexto do Novo Testamento isso fica claro, mas aqui a ênfase é justamente na sua divindade. Se nós pegarmos as palavras em separado para analisá-las, a gente vai chegar à mesma conclusão. A primeira palavra que ele diz é que ele se identifica como santo. Se você quer e se nós queremos estudar Apocalipse de forma profunda, a gente precisa ter em mente que Apocalipse é extremamente dependente do Antigo Testamento. Então, quando você abre Apocalipse para estudar, você precisa ter do lado o Antigo Testamento, porque as citações são recorrentes. E se você não analisar o contexto delas no Antigo Testamento, você vai perder muito da beleza e da compreensão do texto. Aqui, quando ele se identifica como santo, é lógico que, para a mente judaica, ele está trazendo todo o peso do Antigo Testamento. Quem que era o santo no Antigo Testamento? O próprio Deus se identificava como santo no Antigo Testamento. A gente vê que ele, vez após vez, ele se identifica dessa forma. Então, por exemplo, sede santos porque eu sou santo. O salmista chama ele de santo várias e várias vezes. Ele se identifica como o santo de Israel. Então, várias e várias vezes, o próprio Deus se identifica como o santo. Aqui, então, qual que é o ponto? Quando Cristo utiliza para si mesmo o termo santo, é justamente essa ênfase à divindade dele. O que ele está fazendo é demonstrando que ele é o Deus do Antigo Testamento. Esse é o ponto da minha argumentação aqui. Segunda parte, ele diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então a primeira parte, a ênfase é na sua divindade. Agora na segunda parte, está sobre a sua soberania, a sua autoridade sobre o reino, né? As chaves aqui simbolizam essa autoridade. Apocalipse 1:18, ele diz assim, ó: e aquele que vive, quando ele está se apresentando na introdução de Apocalipse, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Qual que é o ponto? Ele está argumentando aqui, Cristo, que ele tem
porque ele morreu e ressuscitou, ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Então as chaves aqui nesse contexto simbolizam essa autoridade. E agora quando ele diz que ele tem as chaves que abre, as chaves de Davi, ele está ampliando essa compreensão, mostrando que a autoridade dele não está só sobre a morte e sobre o inferno, mas também sobre o reino. E aqui, a primeira citação do Antigo Testamento mais clara. Aqui ele está citando um texto específico, Cristo citando textos, né? Ele está citando um texto de Isaías, Isaías 22, 20 e 23. O que está acontecendo aqui no contexto de Isaías? Deus está falando para o primeiro-ministro, para o administrador do reino, que é Sebna. Ele está falando para Sebna que ele vai destituir Sebna da sua autoridade e vai colocar uma outra pessoa no seu lugar. Esse administrador do reino, ele tinha autoridade, ele era o segundo no reino, então ele tinha autoridade sobre o reino, debaixo do rei. Então todas as decisões do reino passavam pela mão do administrador, dessa pessoa aqui. As portas, até o acesso ao rei, passavam pelas mãos dessa pessoa. Então Deus diz nesse texto, que eu vou ler agora, que ele está destituindo Sebna e está colocando uma outra pessoa no seu lugar. O texto diz assim, ó: naquele dia, Deus falando com Sebna, tá? Naquele dia, chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, a túnica de Sebna, né? Cingi-lo-ei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Veja, o que Cristo está fazendo aqui, mostrando que ele, assim como Hilquias, ele tem a autoridade sobre o reino. Não na mesma perspectiva que Hilquias ou Sebna tinham, mas num outro cenário. Tem uma coisa interessante, até os próprios judeus, os comentaristas judeus entendem que Eliaquim era uma figura messiânica. Os próprios comentaristas entendem isso por quê? Porque Deus fazia uma citação específica a um homem, segundo escalão do reino, dá uma importância maior do que ele necessariamente teria. E Cristo citando esse texto, demonstra que esse texto aqui, de alguma forma, apontava para ele. Então, essa autoridade sobre o reino agora está sobre Jesus, ok? Então, como a gente viu, essa primeira parte, só a introdução, qual que é o ponto? Jesus está falando para uma igreja perseguida que ele, além de ser o Deus Todo-Poderoso, ele é o soberano sobre todas as coisas e possui a autoridade sobre autoridade sobre o reino e é aquele que abre portas e fecha portas, ok? Segundo ponto, o que Jesus sabe sobre a igreja? Versículo 8. E aqui é sempre interessante a gente ler o texto como um todo, né? A gente vê que na introdução de Apocalipse ele é aquele que se apresenta no meio, aquele que anda no meio dos candelabros, demonstrando que os candelabros simbolizavam a igreja, e ele é aquele que se movimenta no meio da igreja. Ele não é um Deus distante, mas é o Deus que habita no meio dos seus, certo? Então agora no versículo 8, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o que ele conhece, o que ele sabe sobre a igreja. Versículo 8 diz assim, ó: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A primeira parte, conheço as obras que você realiza,
lembre-se, todas as cartas, ou a maior parte das cartas que nós vimos até agora, existia um tom de reprovação em algumas delas por causa das obras da igreja, por alguns desvios que a igreja estava fazendo. Só que aqui é diferente. Conheço as tuas obras não tem esse sentido de reprovação, mas sim de aprovação. Ele não critica algo que está acontecendo, ou algum desvio doutrinário, ou alguma heresia que está ali dentro. Não. Ele fala no sentido de aprovação. Ele não diz explicitamente na sequência do texto o que são as obras, mas no final do versículo ele explicita o que são essas obras, ou o que a gente pode entender como sendo essas obras. Ele diz no final assim: guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, esses pontos são os pontos possivelmente que Cristo está aprovando naquela igreja. Primeiro ponto, guardou a minha palavra. É um testemunho de fidelidade à palavra de Cristo. Vocês viram nas últimas cartas que qual era um dos grandes problemas nas igrejas? É lógico que a perseguição é um problema. Porém, se você analisar a história da igreja, você vai chegar à conclusão de que as perseguições elas fortalecem a igreja. Um dos pais da igreja diz que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Então a igreja, em meio à perseguição, ela cresce. O grande problema que sempre ameaçou a história da igreja foram as heresias, porque elas nascem dentro da igreja e elas minam a igreja de dentro para fora. Então, arianismo, docetismo, várias dessas heresias quase dizimaram a igreja em muitas oportunidades distintas. E muitas dessas heresias, lá da antiga igreja, elas estão aí ainda hoje com uma roupa nova, né, com uma repaginada e com um nome diferente, mas não tem nada novo em termos de heresia. O que Cristo está dizendo aqui é que eles, ao contrário das outras igrejas que ele cita, vocês estão seguindo os nicolaítas, vocês têm um quê de gnosticismo ali, vocês são influenciados por Jezabel. Então aqui não tem isso. O testemunho de Cristo para essa igreja é que a igreja guardou a sua palavra. Então a igreja se manteve pura em termos de doutrina. Outro ponto, ele fala que e não negou o meu nome. A igreja sempre passou por provações, sempre por perseguições. Agora imagina você, é sempre importante a gente tentar se colocar nessas situações, né? Imagina você sabendo que você pode perder tudo, você pode ver um familiar teu sendo levado para o martírio, ou mesmo você ter a sua vida em risco. Qual seria a sua posição nessa situação, né? E eles possivelmente estavam enfrentando algo parecido com isso. E mesmo em meio a esse tipo de situação, eles não negaram o nome de Cristo. E é isso que Cristo fala aqui. Veja a importância do testemunho dessa igreja. A gente não... Muitas coisas são importantes, mas são do outro lado do mundo e a gente acaba não sabendo, né? A cidade... Existe uma cidade hoje na Turquia que se chama Alaşehir, que é a antiga cidade de Filadélfia. Existiam comunidades cristãs até o começo do século XX, mesmo em meio ao Império Otomano, mesmo em meio ao Império Muçulmano, para vocês terem uma ideia. E eles alegavam que eles eram descendentes espirituais da igreja de Filadélfia. Então a gente está vendo, isso pode ser comprovado ou não, mas imagina, comunidades cristãs em meio ao Império Otomano é algo estranho. Então possivelmente, se a gente aceitar que eles são os descendentes espirituais dessa igreja, a gente está falando de 2000 anos de história quase, de testemunho, de fidelidade,
que estão baseados no testemunho dessa própria igreja de Filadélfia. A nossa fé, vez após vez, ela é atacada, principalmente no Novo Testamento. As pessoas dizem, quem não crê, acaba dizendo o seguinte: qual a prova de que Cristo existiu? Você consegue me provar que Cristo foi real? Ou que tudo que está sendo dito ali é verdadeiro no Novo Testamento? E um dos testemunhos que eu mais gosto, várias pessoas já me viram falar isso, começam com a seguinte pergunta, né? O que você faria, até onde você iria por uma mentira? Porque, como eu disse, em meio à perseguição, aqui, a vida das pessoas, a vida dos cristãos, a vida dos seus familiares estava em risco. Assim como dos apóstolos, dos primeiros discípulos. Só que eles foram até o ponto de entregar sua própria vida por aquilo que eles acreditavam. E acreditavam, eu acho que é errado. Todos os primeiros cristãos, todos os primeiros apóstolos, todos os primeiros discípulos ou foram martirizados ou, no caso de João, tentaram matá-lo e não conseguiram, né? Simplesmente eles não poderiam ter negado a Cristo se fosse uma mentira. Eles viram algo que era muito maior do que as suas próprias vidas. Eles viram algo, eles vivenciaram algo que era muito maior, que era muito mais importante do que suas famílias, do que tudo que eles tinham. E todos eles entregaram suas vidas como testemunha para isso. Por que eu disse que eles não morreram pela sua fé? Porque se a gente levar em consideração ao que é fé em termos bíblicos, é o firme fundamento daquilo que não se vê. Mas esses homens viram. Eles viram algo que nós não vimos. E eles morreram por aquilo que eles viram. Então, o testemunho... Por que eu estou trazendo a história dos apóstolos aqui? Porque o testemunho dos apóstolos é um farol para a igreja de toda a história. Se nós pararmos para pensar que eles morreram por algo que eles viram, que era maior do que a sua própria vida, isso nos traz, de certa forma, força para perseverar na fé. Amém? Ele continua no texto dizendo o seguinte: sei que tem pouca força. E aqui também não é um tom de reprovação, aqui também é um tom de aprovação. Por quê? Porque mostra a dependência deles. O foco aqui é a dependência da igreja em Cristo. Se a gente for analisar, eu, por exemplo, vim de uma igreja com 5.000 membros. Ninguém se conhecia na igreja. Os pastores conheciam poucas pessoas, até pela impossibilidade de conhecer todo mundo, né? Se você, incluído nesse contexto, e que o sucesso ministerial ele está baseado em igrejas gigantescas, muitas pessoas, eles seriam vistos como um insucesso ministerial. Eu saí de uma igreja com 5.000 membros e hoje a gente congrega numa igreja com menos de 100 membros no auditório da escola do pastor. Isso também poderia ser visto como um insucesso ministerial, concorda? O que o texto nos mostra, o que o testemunho de Cristo nos mostra, é que Cristo não vê dessa forma. Ele vê de uma outra forma. A perspectiva é diferente. E ele espera que cada vez mais tenhamos dependência dele. E essa é a base do testemunho dessa igreja que eu acabei de dizer. 2.000 anos de história dando testemunho, uma igreja fraca. Por quê? Porque eles se fortaleciam em Cristo. Tem uma das passagens que eu amo assim, no Novo Testamento e ela explicita muito o espírito
dessa necessidade da igreja e dos cristãos de dependerem explicitamente ou estritamente de Cristo. Paulo, em 2 Coríntios, ele vai começar a falar de que um homem que foi assunto aos céus e teve visões maravilhosas, indescritíveis, e depois a gente percebe que é ele próprio, né? Para que ele não se tornasse soberbo, o Senhor deu um espinho na carne, que a gente também não sabe o que é, e que ele orou 3 vezes para que Deus removesse aquele espinho. E qual que foi a resposta de Deus? Não tirou o espinho. Eu vou ler o texto para que vocês entendam o ponto que eu quero chegar aqui. 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, e aí Paulo, ele mesmo dizendo, né? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O ponto é, perceba, eu não sei se vocês já chegaram a essa conclusão, várias vezes o Senhor, quando a gente está naquela fase mais tranquila da vida, quando a gente está mais senhor de si, dos nossos próprios caminhos, parece que Deus nos macera, parece que Ele nos leva a mostrar que Ele é Senhor. Ele nos leva a uma situação que, até o ponto que nós declaremos assim, eu não vejo saída, eu não sei o que fazer nessa situação. E essa é a declaração que Ele espera. Ele nos leva muitas vezes à frente do Mar Vermelho, para que na frente só o Mar Vermelho e atrás os egípcios, para que ali a gente fale, eu não sei o que fazer. E aí Ele diga o seguinte, agora é comigo. Então a partir daqui sou eu que trato para que a glória seja minha, não tua, para que você aprenda a se fortalecer em mim, não na força dos seus próprios braços. Então, aqui, o sei que tem pouca força não é um testemunho, não é uma reprovação do Senhor àquela igreja, mas uma constatação de que tudo que eles estavam passando, eles passavam porque se fortaleciam em Cristo. Amém? Uma outra parte desse mesmo texto, desse mesmo versículo, ele trata das portas que estão abertas e que ninguém pode fechar. Aqui parece que é um jogo de palavras do próprio Cristo com a igreja. Lembra da estratégia de Paulo? Quando ele chega numa cidade nova, ele vai pregar aonde? Nas sinagogas. E parte dos cristãos, parte dos judeus da sinagoga se convertem, parte não, e eles são expulsos das sinagogas. Então, as portas das sinagogas se fecham para eles. Essas são as portas fechadas. O que Cristo diz para possivelmente essa igreja, parte dela é judaica. O que ele diz para esses judeus convertidos ao cristianismo, que estão com as portas da sinagoga fechadas para eles, é que ele abre portas que ninguém pode fechar. As portas que são as portas do próprio reino. Isso demonstra, por isso que no início ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso e que tem autoridade para para abrir portas e que ninguém fecha. Ele está fazendo uma promessa para aqueles cristãos, para aqueles homens ali, que apesar de toda a perseguição e apesar de tudo que eles enfrentavam, o propósito e aquilo que os esperava era muito maior do que os problemas que eles vivenciavam naquele momento. Amém? Então, aqui a gente viu que Cristo, como eu disse no começo, não é um Deus que criou todas as coisas e que se afasta, mas é o Deus, o Emanuel, que está no meio de nós, que habita no meio de nós e conhece a igreja, os cristãos, com todos os seus problemas e todas
as suas dificuldades. Amém? Eu estou tão acostumado com as aulas que às vezes eu penso em perguntar tudo. Alguém tem alguma questão? Eu quase fiz isso agora, tá? Terceira parte. O que Jesus fará pelos cristãos de Filadélfia? Versículos 9 e 10. Na primeira parte, ele fala o seguinte: eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Aqui o foco é na vindicação. O Senhor vem em justiça em prol da igreja contra a sinagoga. E aqui tem um ponto interessante. Desde João Batista, desde a pregação de João Batista, o que está sendo afrontado é essa ideia de que o judeu ele é salvo por ser judeu. No Antigo Testamento, de Paulo, João Batista, Cristo, isso é desconstruído. E aqui, veja como isso é interessante. Aqui mais uma citação do Antigo Testamento, tá? Em Isaías, capítulo 60, versículo 14, Deus está falando por intermédio de Isaías que ele vai julgar as nações que oprimem Israel. Diz assim o texto, ó: também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, e a Sião do Santo de Israel. Um leitor do Antigo Testamento, só do Antigo Testamento, um judeu, o que ele vai dizer aqui? Que isso se cumpre neles. O que Cristo está dizendo aqui que não se cumpre neles. E aqui eu não estou advogando, a gente vai entrar num tema complexo. Depois vocês podem perguntar para o Sandro e para o pastor Elmer, tá? Mas eu, por exemplo, não sou adepto de que a igreja substitui Israel. Calma, Sandro, calma. O ponto aqui o cumprimento, ele se dá não no Israel segundo a carne, mas ele se dá no Israel segundo a fé. Porque o judeu da sinagoga que ele identifica aqui, ele poderia entender que essa passagem de Isaías se cumpriria neles. O que Cristo mostra é que não se cumpre neles, mas se cumpre nessa outra Israel, que é a Israel espiritual. Então, isso, Cristo vai trazer os judeus da sinagoga, que ele identifica como sinagoga de Satanás, o que mostra a natureza da oposição da sinagoga, vai trazer esses judeus dali e fazer eles se prostrarem perante os cristãos e reconhecerem que o Senhor os ama. E aqui ainda tem uma parte da própria graça de Deus. Porque ele vai fazer com que os judeus entendam ou reconheçam que ele é Senhor e os leve a se ajoelhar perante a igreja. Então aqui a gente diz que é o cumprimento, vários comentaristas dizem que aqui é o cumprimento inverso, né? A passagem se cumpre no verdadeiro Israel, que são aqueles que são o corpo de Cristo. Segunda parte desse versículo. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Como eu disse no começo, a igreja é chamada à perseverança. A igreja é chamada, mesmo em meio à perseguição e à oposição, ela é chamada a se manter firme em Cristo. E aqui o ponto é,
muitos vão argumentar com textos como esse que o cristão pode perder sua salvação, pode cair da graça ou algo nesse sentido, porque senão, qual o sentido de que Deus encorajar o cristão ou chamar o cristão à perseverança? Não é isso que a gente advoga. O que está acontecendo aqui é que o próprio Cristo está trazendo conforto e chamando os cristãos, e a gente vai ver na continuidade aqui, chamando os cristãos a perseverarem na fé e no seu próprio nome. Um segundo ponto que ele cita aqui, ele diz da provação que virá sobre o mundo inteiro. A provação, aqui ele diz que virá sobre o mundo inteiro, e a provação tem sentidos diferentes para pessoas diferentes. Então, para o ímpio, a cristão, a perseguição ou essa aprovação, ela tem o sentido de juízo. Para nós, ela tem o sentido de levar o cristão à maturidade, à semelhança com Cristo, à perseverança, à maturidade na fé, né? E a aprovação é uma prova do próprio amor de Deus. Porque é por meio da aprovação, Paulo nos deixa claro, que é por meio da aprovação que Deus nos leva à esperança, à maturidade, né? Romanos 5, 3 a 4, diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. A gente vê aqui que a aprovação é uma ferramenta do próprio Deus para levar o seu povo à maturidade. Então, a própria aprovação é uma forma que Deus nos leva à semelhança de Cristo. E o próprio Senhor as passagem após passagem, principalmente no deserto da vida de Cristo, são um lembrete para nós que as provações são parte da vida cristã. Afinal de contas, o próprio Senhor passou por provações, porém, ele foi firme em meio à provação, e nós somos chamados a, da mesma forma, estarmos firmes em Deus em meio a essas provações. E ele nos promete, no final ali, por isso também eu guardarei na hora da provação. E aqui a gente vai discordar dos nossos irmãos pré-tribulacionistas. Eles vão dizer com esse texto que a igreja não passa pela tribulação. Nós não advogamos isso, logicamente. Nós entendemos que a igreja passa pela tribulação, certo? E o ponto aqui, a promessa que Cristo nos dá é que Ele nos guardará espiritualmente para perseverarmos em meio à perseguição. E esse é o sentido do texto. Amém? A última parte que eu quero abordar com os irmãos, versículo 12, que aí é o fechamento do texto com as promessas do Senhor. O texto diz o seguinte: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Veja que são 4 promessas no mesmo sentido. As promessas têm o mesmo fundo e o mesmo objetivo. A comunhão eterna com Deus, porque ele diz que ele nos fará coluna do seu santuário. E a coluna demonstra ali a habitação eterna, firmeza. Então, quando ele nos diz que ele nos fará coluna do santuário do meu Deus, mostra que o sentido é que nós habitaremos eternamente com Deus. O ponto é, para que nós tenhamos, aquele que perseverar, comunhão eterna com Deus. Depois, ele diz que colocará o nome do meu Deus e o seu novo nome, ele gravará nessas pessoas que perseverarem.
E aqui é como se fosse um carimbo de propriedade. Aqueles que perseverarem serão verdadeiramente e eternamente povo de Deus, e habitarão como as colunas no santuário do nosso Deus. E receberá o nome da cidade o nome da cidade do nosso Deus, a Nova Jerusalém. Mostrando que nós sermos parte dessa cidade. A visão aqui é como se nós fôssemos tijolos que são as bases para essa cidade. Todo ponto aqui aponta para uma coisa só, para a nossa habitação eterna com Deus e a nossa comunhão eterna com Deus. Lembre-se, de novo, a gente está falando de uma igreja que estava passando por perseguição. Veja que todo o texto, em toda a carta, Cristo tem sempre a perseguição em vista. Ele está trazendo encorajamento, conforto, consolo para que esses irmãos da igreja de Filadélfia, eles passem por essa situação. E essa carta, ela fala conosco ainda hoje, como a gente falou no começo, em toda a história da igreja, a igreja foi perseguida, é perseguida e será perseguida. Então, ela é atual e fala conosco ainda nos dias de hoje. E o ponto aqui, sempre as Escrituras, ela nos leva, a gente tem que ter em mente que o objetivo final de toda a Escritura é Apocalipse 21, 22, porque todas as promessas de toda a Escritura, elas estão concentradas no final de Apocalipse. Então aqui, o que ele está mostrando é que aqueles que perseverarem, como os cristãos de Filadélfia perseveraram, eles se tornarão parte daquela visão de Apocalipse 21, 22 e se tornarão parte da cidade do nosso Deus. Amém? Para finalizar, 3 pontos aqui que eu acho que são importantes para a gente meditar e para a gente orar por eles. Primeiro ponto, nenhuma igreja ou crente é insignificante para Deus. Vocês viram aqui que Filadélfia era uma igreja pequena, era uma igreja possivelmente com pouca importância no mundo, mas o Senhor se dignifica a escrever uma carta trazendo conforto àquela igreja. Uma igreja que, como nós hoje, somos uma igreja pequena, que ele trata pessoalmente, não as igrejas pequenas, aquelas que nós possamos entender que são igrejas insignificantes aos olhos humanos, mas para Deus, para o Senhor, ele cuida tanto das igrejas quanto das pessoas. Segundo ponto, um chamado à perseverança. Então, a carta, vez após vez, chama os cristãos de Filadélfia a perseverarem na fé, mesmo em meio à perseguição. Como eu mostrei no começo, nós ainda hoje, não no Brasil, não por enquanto, mas pode ser que isso venha a acontecer, mas em outras partes do mundo, os cristãos passam por perseguição. Os cristãos passam por provações, e aí a gente pode se incluir, passamos por provações diárias. O chamado da carta é para que nós perseveremos no nome de Cristo e na sua palavra. E a última parte, as promessas, mostrando que o fim de todas essas provações, no fim de toda esse andar no mundo, ele tem promessas, como os apóstolos entenderam, promessas que são grandiosas, que valiam mais do que a sua própria família, mais do que tudo que eles tinham, mais do que as suas próprias vidas. Que a gente possa incluir nas nossas orações, orar pela igreja perseguida também pelo mundo. Amém? Curva sua fronte, eu gostaria de orar. Deus amado, nós te agradecemos por esse tempo que nós pudemos nos debruçar sobre a tua palavra, que o Senhor edifique as nossas vidas, que o Senhor nos guarde na perseverança da tua fé e que o Senhor molde essa igreja e os teus servos pelo mundo à mente de Cristo. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém.